Bom, agora a gente vai iniciar a construção do HTML e do CSS de verdade. E vocês vão perceber como é que a gente vai trabalhar, ok? E, claro, como eu falei, algumas coisas que antigamente a gente fazia no Photoshop, eu não farei mais. Então eu já vou deixar aqui. Se você achar mais interessante, claro, você pode fazer, mas eu particularmente não recomendo. Eu tenho aqui a estrutura HTML com o link para um arquivo CSS. Foi a única coisa que eu criei, tá? Então não tem absolutamente nada aqui. Então vamos começar aqui, como a gente já sabe, definindo o nosso famoso CSS Reset. Eu particularmente não gosto de colocar tantas coisas assim como algumas pessoas colocam. Então eu basicamente coloco margem, coloco padding e coloco borda 0. E eu vou colocar aqui um cinza para cor de fundo. Deixa eu ver aqui. Como eu acabei de fazer um teste com ele, eu ainda lembro o código. Mas não pense que eu tenho cores de cabeça, até porque enfim, altamente inviável. Eu vou agora começar a definir a minha estrutura aqui, tá? Então vou começar aqui com o header. Dentro desse header, eu vou ter aqui um span. E eu vou colocar aqui nesse span a logo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Logo. Aqui. Diminuir um pouquinho aqui, logo IAG. Aí eu já vou fazer o seguinte, eu já vou definir algumas coisas aqui. Por exemplo, no header, eu vou colocar o ID topo. Aqui eu vou colocar ID logo, porque eu já vou deixando ele prontinho. E eu vou ter uma seção aqui abaixo, section. Eu vou colocar um ID para ela. Eu vou chamar de login carrinho. Por que eu vou chamar de login carrinho? Porque é onde eu vou ter os dois ícones, tanto de login quanto o de carrinho. E ainda vou ter mais um, para falar a verdade. Deixa eu até dar um Ctrl C aqui. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. Joia. Esse span aqui, o primeiro, eu vou atribuir uma ID chamada login. Claro, eu ainda não criei nada disso. Outro ID que eu vou colocar aqui é o carrinho. Eu tenho mais uma aqui que vai ser o pesquisar, tá? Aí eu vou começar a colocar as coisas aqui, né? Primeiro eu vou colocar um link a href, vamos colocar aquele nosso velho link fake. E aqui eu vou colocar uma imagem. Bom, o login, ele tá aqui, ó, login. Deixa-me ver. Login header. OK. Aí eu vou colocar aqui o carrinho. Também vou colocar uma imagem. IMG-SRC. Eu tenho aqui checkout header. E aqui eu vou dar um enter. E vou criar um formulário, né? Form name. Form 1. Eu vou colocar aqui um input type, conforme você aprendeu lá. Se é um campo de busca, então search. Name. Search 1. Ok, deixa eu só dar uma olhada como é que ficou aqui. Ó, a gente tem uma misturada aqui, né? Tá tudo meio bagunçado. Mas a gente vai começar a trabalhar agora no CSS, tá? Então vamos para cá. Primeira coisa que eu tenho para fazer aqui é formatar o topo. Lembrando que eu vou trabalhar sempre em linha, tá? No meu dia a dia eu trabalho só com código em linha, porque é muito mais viável. Chega um ponto que o CSS da gente fica muito grande. E em bloco não é aquela coisa que já era interessante quando tinha pouco CSS. Hoje em dia a gente tem muito CSS, não bastasse isso, a gente tem CSS para
desktop, para tablet, para mobile. Então o CSS vai ficar bem grande. Então eu vou colocar aqui largura de 960. A altura eu vou deixar automático por enquanto. Vou colocar aqui margem superior, vou colocar de 15 pixels. E o resto eu vou colocar 0, tá? Lembrando que se você não lembra, a gente tem aqui, ó, superior, direita, inferior e esquerda. Ok? Joia. E eu vou colocar lá agora logo, que é a minha próxima div. A única coisa que eu vou fazer com ela é dar um float left. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou até aqui. Joia. Agora tem um pequeno detalhe aqui. Como eu quero centralizar, eu vou colocar aqui alto e alto, que é direita e esquerda. Deixa eu ver se ele vai centralizar. Joia, centralizou. Prosseguindo, a gente tem agora o login carrinho, que é aquela section. Então vou colocar aqui login traço carrinho e vou colocar aqui um float right. E a altura eu vou fixar em 30 pixels. Se a gente precisar de mais, tem algumas coisas que eu vou chutando, tá? Isso é uma coisa que é bacana compartilhar com vocês. Tem coisa que eu coloco aqui, quando eu acerto é porque provavelmente ou eu já fiz algo parecido antes, ou eu fiz um teste antes de gravar a aula. Mas às vezes eu saio chutando mesmo. Por exemplo, às vezes eu coloco um float right e depois eu percebo que era left. Às vezes eu coloco uma altura de 30, eu percebo que precisava de 40, porque eu esqueci que o elemento de 30 ainda tinha um padding de 10. Então, enfim, só para vocês não acharem também que tudo eu já tenho perfeito de cabeça. Não, tem hora que a gente vai fazendo um teste mesmo, tem hora que a coisa vai acontecendo e aí é que a gente percebe que tinha que ter feito de um jeito e não de outro, enfim. Ó, já joguei eles para cá, tá? Eles já estão aqui, joia. Vou deixar ele quieto aqui e vou começar a trabalhar agora o login, ok? Meu login vai ter um float left. Meu login vai ter, a gente tem que pensar que ele tem uma cor de fundo, senão vai ficar só aquela imagenzinha lá. E aí essa eu posso dizer a vocês que eu tenho de cabeça, porque é a cor atual da gente, então a gente usa muito essa. Eu realmente decorei, tanto que eu já usei que decorei. Eu vou colocar aqui 10 pixels, vou colocar a direita 5 e o restante 0. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Joia, bacana. Prosseguindo, eu vou ter aqui o login. Aí a gente tem, lembrando que como ele é o link, a gente tem o login A. Joia, vamos começar aqui por display block. Prosseguindo, eu vou colocar, vou forçar a mesma altura, tá? De 30 pixels. E vou colocar um padding aqui de 8 pixels. Deixa eu ver. Joia. Agora falta a gente colocar um over aqui, né? Login a over. E a única coisa que o over vai ter é um background diferente, tá? E aí a gente pode vir no Photoshop, pegar essa cor aqui, ó, que é uma cor já mais escura. Deixa eu voltar aqui para o Dreamweaver, colocar aqui. Vamos ver como é que ficou. Joia. Bacana. Considerando que o carrinho é praticamente a mesma coisa, eu vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou mudar para carrinho. Carrinho, carrinho e carrinho. Joia. Ok, o que está faltando aqui? Tá faltando colocar o link para ele também. href. E aqui eu vou colocar um link. Aham, bacana. Então agora já tem os dois. Meu próximo passo agora é trabalhar com pesquisar. Pesquisar. Bom, a primeira coisa, claro, float
left. Margem eu vou colocar a mesma coisa. Poderia até ter copiado. Eu vou colocar aqui 10 pixels. Essa não precisa colocar margem direita, porque não tem nada à minha direita. E agora eu preciso começar a pensar aqui no meu formulário. Então olha só o que eu vou fazer. Pesquisar. Input. Poderia parar aqui. Na teoria sim, só que aí todos os formulários do tipo input iam receber essa formatação. Então se você fez lá o curso de CSS3, você aprendeu que a gente pode personalizar só pelo type search. Joia, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro eu vou colocar uma largura. Deixa eu colocar aqui 180 pixels. A altura, essa altura eu só sei exatamente quanto eu preciso porque eu fiz um teste, tá? Por que que se a altura é 30 eu preciso de 45? Porque os outros elementos têm padding, tá? Por isso que eu preciso disso aqui. Joia. Já vou colocar aqui um outline. None, tá? O outline é um comando que evita esse efeito de borda específico do Chrome, tá? Enquanto nos outros a gente tem borda. Aí você vê que eu coloquei borda 0 aqui, mas não resolveu por conta do outline. Bacana. Prosseguindo aqui, eu vou colocar um background. E aí eu vou colocar uma imagem, a mesma que eu uso no site, essa daqui. Eu tenho aqui background position. Eu vou colocar left. Vou colocar aqui background repeat, para ele não repetir. Vou colocar uma indentação para o texto, para ele não começar a partir da imagem. Então vou colocar aqui 30 pixels. Deixa eu explicar melhor esse text ident, caso você não lembre dele. Ó, ele já começa depois da imagem. Eu vou colocar aqui, sei lá, 27. Ó, legal. O que eu posso fazer aqui ainda? A gente pode colocar uma borda. Deixa eu colocar aqui borda, 1 pixel, solid. E aí eu vou colocar aqui deixa eu colocar esse cinza mais escurinho aqui. Deixa eu ver como ficou. Acho que ainda ficou muito escuro. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui. Deixa eu voltar lá. Ó, ficou melhor, tá? Eu achei melhor esse. Só que agora tem um pequeno detalhe. Eu quero criar um efeito na hora que eu clicar aqui. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar até aqui. Ctrl C. Ctrl V e vou colocar o evento Focus. O evento Focus é quando a gente clica. Clicou fora, ele perdeu o foco naturalmente. Tá? Então eu vou colocar aqui um box Shadow do tipo Inset, que é o interno. Vou colocar aqui 8 pixels com cinza clarinho. Acho que vai ficar legal. Deixa eu salvar e atualizar aqui. Então, na hora que eu clico, ele coloca uma sombra, tá? Na hora que eu clico, eu coloco uma sombra. Eu posso até colocar aqui, ó. Eu já tenho uma imagem. Ok, não, vou deixar desse jeito aqui. Legal. Então, ó, com isso a gente termina o topo, tá? O que a gente vai partir na próxima aula é para o menu, que vai ser o nave, ok?